Vamos agora a questões de administração pública. A evolução, os três modelos, o patrimonialista, o burocrático e o gerencial, né? Muito bem, vamos ver as questões relacionadas a esses modelos. Lembrando que sempre, né, eu vou acrescentar novas questões, novas gravações. Aí você vai falar, poxa, professor, mas o slide está diferente, a sua imagem, né? Lógico, porque o que me interessa é que você tenha muitas questões comentadas pelo professor Marco Antônio, não é? E quanto mais, melhor, não é? Olha aí, com referência à evolução do modelo racional legal para o paradigma pós-burocrático, julgue o item a seguir. Racional legal, já sabe, é o burocrático e pós-burocrático é o gerencial. O aparelho de Estado patrimonialista funcionava como uma extensão do poder do soberano e os servidores possuem o status de nobreza real. Ele está se referindo a um patrimonialista monárquico, é verdadeiro, né? Tá certo? Se nós pegarmos aí a história da raça urbana, né? A evolução histórica nos últimos 5.000 anos de história, considerando a escrita, porque se eu não considerar a escrita a civilização, eu tenho mais tempo até do que a história, né? Os monarcas, né? Os faraós, né? Os dirigentes, né? De todos os tempos, até a chamada Revolução Industrial, não é? Na verdade, o soberano era o dirigente do Estado, né? Tá certo? E os funcionários públicos formavam uma espécie de nobreza ou uma burocracia de nobres, né? Que administrava o Estado. Não é? Então, esse era um modelo patrimonialista, um modelo que não havia distinção entre patrimônio particular e patrimônio público do soberano, né? A primeira grande característica do modelo patrimonialista é isso. Não há distinção entre público e privado, né? Como dizia Luís XIV, l'état c'est moi, eu sou o Estado, não é? Eu sou a lei. A vontade do rei bastava, era a vontade do Estado que se manifestava, né? Tá certo? E, logicamente, se não havia uma distinção clara entre o que era particular e o que era público, não há de se falar, né, de uma noção tão forte de interesse público. Talvez a noção de interesse público ela comece a surgir, né, ser debatida ali na Grécia, entre os grandes pensadores, né, político do Platão, né, tá certo? A República de Platão, né, que há uma noção ali, começa a surgir uma noção de interesse público, em Roma, com a noção de cidadania, mas em todos os tempos, até a Revolução Industrial, o Estado era patrimonialista. Com a Revolução Industrial, começa a surgir um novo modelo, não é que o Weber vai chamar de modelo burocrático, né? Na verdade, ele não criou um nome, né? O nome já existia, né? Ele adotou para explicar esse modelo baseado na lei, na razão, na legalidade, no formalismo, na impessoalidade. Bom, muito bem, né? Então a questão está certa, você já viu, um pequeno comentário. Vamos adiante, não é? No que diz respeito à administração pública brasileira contemporânea, não é? Ou seja, atual, julgue o item subsequente. Transparência e controle social são características de um modelo de Estado autoritário e burocrático. Está errado. Está errado. O modelo atual é gerencial, não é? Tá certo? E o Estado é democrático, né? Tá certo? E a reforma gerencial da emenda 1998 veio reforçar aspectos democráticos, né? Quando veio reforçar a transparência, que tem relação com a publicidade, com a prestação de contas, com as ouvidorias, com a participação da sociedade na formulação de políticas públicas, né? A emenda 1998 ela veio trazer o Estado para mais perto do cidadão, tá certo? Não tem nada a ver com o modelo autoritário nem burocrático, né? Acerca da redefinição do papel do Estado no Brasil, no modelo de Estado patrimonialista e do modelo de Estado patrimonialista, julgo que tem esse seguinte item, né? O professor tá travando aí, não é? Tá certo? É a idade, meu filho. Né? Vamos lá, né? Muito bem. Culpa agora da idade, né? Antes era do estagiário. Com a reforma do Estado brasileiro, o Estado deixou de ser responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social e tornou-se o seu Estado regulador promotor perfeitamente correto, né? Principalmente a partir da emenda 1998, não é que o Estado deixa esse papel de um Estado desenvolvimentista, que ele teve muito fortemente durante o DASP, na era Vargas, depois no governo JK, nos anos 50, no regime militar, né, que nós tivemos a grande reforma gerencial, ou seja, o Estado promoveu o desenvolvimento criando empresas públicas, sociedades de economia mista, né, criou Embratel, criou Embraer, criou Telebrás, criou Eletrobras, né,
tá certo? Enfim, né? Criou as grandes hidrelétricas, todas o estado criou, Itaipu, Tucuruí, não é? Complexo Urupungá, imensas, né? Criava os departamentos nacionais de estrada e rodagem, criava as rodovias, construíram o estado desenvolvimentista, é o estado que impulsionava toda a economia, né? E a proposta da emenda 1998, né, que é uma proposta, no meu entendimento, muito inteligente, né, porque ele tende a manter o Estado ainda num papel importante em relação ao desenvolvimento, mas sem promover o desenvolvimento direto. Então, qual é o papel do Estado? Ele vai regular e vai promover. Ele vai regular, né? Um Estado regulador. Lembre-se, há agências reguladoras, né? Há um Estado promotor, ele vai promover, né? Lembre-se da lei das parcerias público-privadas, a 11.079. O Estado vai promover, né? Vai criar um ambiente regulatório, não é? E de confiança, de segurança jurídica para, não é, que os agentes privados possam auxiliar na promoção do desenvolvimento. Né? Muito interessante essa questão, né? Está perfeitamente correta. Guarda ela com carinho, porque ela descreve exatamente o que é o Estado hoje no Brasil, né? Tá certo? Sempre buscando parceiros privados para promover o desenvolvimento nacional, às vezes com maior efetividade e às vezes com menor efetividade, né? Depende do momento e governo. Acerca das agências reguladoras e da construção de agendas de políticas públicas, julgue o item a seguir. No processo de construção da agenda de políticas públicas, define-se a lista de problemas ou assuntos que chamam a atenção dos atores governamentais e cidadãos em geral. Está correto, não é? Isso tem a ver com a teoria das políticas públicas, né? Que você tem que criar uma agenda elencando os problemas e depois um debate, não é, entre os interessados para se definir quais objetivos serão perseguidos, né? Então isso aqui está perfeitamente correto, né? Próxima questão. No que se refere a aspectos históricos da administração pública brasileira, julgue o item a seguir. A administração pública do período colonial, patrimonialista, seguiu o modelo patrimonial, em que a distinção entre patrimônio público e patrimônio privado era imprecisa. Correto, perfeito, como qualquer administração patrimonialista, né? Sempre foi assim. No modelo patrimonialista, não há uma distinção entre público e privado, né? Entre o que é do soberano, né? O soberano não é o povo, o soberano é o líder, é o rei, né? Tá certo? Que comanda o Estado e não tem uma distinção, claro, o que é patrimônio dele, o que é patrimônio de interesse público. Muito bem. Né? No próximo bloco, mais questões de gestão pública.